Fala pessoal, esse é o podcast, o podcast do Tecnologia Portuária. No episódio de hoje estamos aqui com Fábio Sartori, especialista em RH, tem uma empresa também voltada ao setor portuário. Bem-vindo, Fábio. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui, espero contribuir aí com o pessoal. Com certeza, nem começou, já tenho certeza disso. Estamos aqui também com Rodrigo, Ricardo. Olá, boas. Nossos co-apresentadores aqui também agregam demais. Sempre um prazer. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Ocupando o fundão aqui da podcast. E bem-vindas também. Tá aprendendo. Tá aprendendo. Quem não entendeu nada, volta no episódio da Fabiana que a gente vai deixar aqui pra vocês entenderem. Tô melhorando. Fábio, mais uma vez bem-vindo. E eu queria começar, assim, como você tem uma longa trajetória aí no setor, queria saber se você tem alguma história que te marque, realmente que te marque ao longo desse tempo sobre as entrevistas, seja nas entrevistas, seja em algum treinamento, tem alguma que te marque bastante? Olha, a história é o que não falta, né? Então, para mim, né, que sou de Santos, sempre foi uma vontade muito grande em atuar no Porto, né? Em empresas do Porto, quando a gente ainda é jovem, ainda é pequeno. E isso foi feito, né, em algumas empresas aqui, como Hipercom Terminais, Teconde e Termares, ainda não era Eco Rodovias, Bung, e aí até que eu fui para a indústria, e aí eu fiz o restante da minha carreira em indústria, até que eu resolvi empreender. Então, ao longo desse caminho, foram muitas entrevistas, tem muitas histórias para contar, tem muitos treinamentos também que já aconteceram, coisas bacanas, engraçadas, mas assim, algumas delas muito marcantes, assim, né? Então, por exemplo, certa vez eu marquei entrevista com um candidato e ele apareceu com a mulher na entrevista. E quem respondia era a mulher, não era ele, sobre as qualidades, sobre as competências dele mesmo. Eu conheço alguns dele assim. mesmo. Eu conheço vários. Não, mas imagina a cena, né? Eu perguntando pra ele, e aí ela deu uma resposta. Na primeira pergunta, né? Que situação, né? Na segunda, ela novamente respondeu. E aí eu tive que interromper. Eu falei, olha, me desculpa, mas no dia a dia aqui da empresa, quem estará vai ser o fulaninho, né? Então eu preciso que ele responda até para que eu conheça, para que eu saiba o que ele tem para oferecer, quais são as coisas que ele já passou, entender da particularidade, porque eu entendo que você conhece ele muito bem. Fala, você que pensa. Você que pensa que ele que vai vir. Mas eu precisaria conhecer o profissional. Ela falou, se for assim, então nós vamos embora. Assim foi feito, eles foram embora. Caramba. Eles foram mesmo. Eles foram embora e eu só ouvi o cumprimento dele, a voz dele que eu ouvi foi no cumprimento, mas essa foi uma história que eu guardo. Mas antes de cumprimentar, ele olhou pra ela, posso cumprimentar? Quase que assim, mas foi muito constrangedor, assim, foi uma situação muito, muito atípica, assim, né? Caramba. Nunca passei outra na vida, isso já fazem aí mais de 10 anos. Mas marca, né? Mais marca. Sempre que eu conto... Mas ela não estava disposta a ir trabalhar junto com ele, né? Contrata aí ela vai junto, né? Passa o dia lá na empresa. Olha, eu acho que ela não entraria porque não teria como entrar, mas na porta ali, indo levar e buscar, eu acho que aconteceria assim dela estar presente. Já fica então a primeira dica, gente. De preferência, vão sozinhos, por favor, né? Numa entrevista de trabalho. Por favor, vão sozinho. Ali é um momento, né, seu com o recrutador, mas assim, existem muitas histórias, existem muitas particularidades que a gente sabe que tem, mas essa passa um pouco de todos os limites, né? E apesar de você ser do setor de recursos humanos, você tá bem atrelado ao Porto, e eu queria que você contasse um pouco isso pra gente. Você sempre esteve no Porto? Qual que é a sua relação e como você chegou até o setor portuário, né? Volta Qual que é a história? Legal. Então, trajetória. Vamos para a história um pouquinho. Bom, eu sou alguém que, como muitos brasileiros, vem de família humilde, aquela coisa, né? Aquela dificuldade normal de
de adolescente, pais separados e tudo mais. E a última coisa que eu esperava um dia era fazer faculdade, né? Mas como a gente mora em uma cidade que tem, as maiores empresas, né? A grande parte são portuárias, o sonho de menino sempre foi atuar em uma delas. Então eu ia fazendo curso técnico de graça, que na nossa época tinha bastante, né? Aqueles técnicos em contabilidade, departamento pessoal, sabe? Aqueles que tinham 3, 4 cursos, eu ia fazendo ia fazendo Senai, fiz Excel no Senai. Então eu ia nessas formações alternativas. Até que um dia eu falei, mano, quer saber? Eu vou fazer faculdade, custe que custar, e assim eu fiz. Entrei já tarde, em 2003, olha só, entrei com 23 anos na faculdade, e a maioria ali era mais nova que eu, né? Já era o tiozão da turma. Já. Eu já era ali aquele moleque que olhava, manja aquele peixe fora do aquário? Era eu. Por quê? Eu saí da escola com 17 anos, e só fui entrar na faculdade com 23. Quando eu cheguei ali, eu vi as primeiras palavras, como a galera falava, o que o cara tava explicando, eu nunca esqueço. Eu fiz administração, né? Então, a primeira matéria da grade foi TGA, Teoria Geral da Administração. Quando o cara começou a falar 15 minutos, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Não era o meu mundo aquilo ali, era muito maluco isso, né? Era uma diferença cultural que eu tinha muito grande. E já tinha feito cursos técnicos, estava envolvido com... Mas a galera que tinha margem, de né? 18 anos tava voando e falava, cara, não sei o que os caras estão falando. E eu tive que correr muito mais do que eles para poder igualar ali o nível, né? E assim eu fui fazendo 4 anos, no meio do caminho acordos, né? Mas o jurídico, cara, via que eu queria estudar e tal, e acabava que sempre me ajudando, pegava o que faltava num semestre. Foi no ano que virou de anual para semestral, então eu não podia fazer matrícula no próximo semestre se eu não tivesse pago o anterior, sabe? Essas coisas assim. E aí eu sentava lá no jurídico, ele fazia um acordo com o que faltava, com a rematrícula, e eu ia assim, e assim a gente foi. Com 4 anos eu formei, né? No meio da faculdade, já atuando na Hipercom, e foi quando eu recebi proposta para ir para... Mas lá você era funcionário? Era funcionário. Que área? Na área de RH já? Não, RH já, departamento pessoal. Então eu fazia ponto e folha de pagamento. Eu auxiliava, na verdade. E assim, tem uma história legal aí, porque era na época que ainda não tinha tanta internet, então o anúncio era no jornal e você ia lá para aquela fila, né? E nessa época eu não tinha experiência em recursos humanos ainda. Fim de 2000, dos anos 2000? Cara, 97. 90? 97, não, minto. Foi 2000, exatamente 2000. Então ainda era muito embrionário ali, né? Então você ia lá, via o anúncio, respondia o anúncio e ia lá naquela fila. E aí eu chegava na fila, cara, mas aquela fila de verdade, naquele sol, e passava um cara na fila e eu nunca tinha trabalhado com RH. Eu tinha um registro de auxiliar de escritório na Casa Nogueira, que era uma empresa de material para construção, já até faliu. E aí eu cheguei na fila, vi um cara perguntando, o que você já fez em departamento pessoal? E ele a pegava fila devia ser tão grande. E quem não assim, tivesse nada, ele já pedia pra sair da fila. E eu falava, caramba, e agora, né? E eu ia lá, ficava prestando atenção lá no 10º cara, lá na minha frente, ficava prestando atenção, tentando ouvir o que o cara falava. E a maioria falava o seguinte, admissão, demissão e férias. Aí ele olhava a carteira, viu o registro, tá bom, fica aí. E assim ele ia passando. Quando chegou na minha vez, Fábio, o que você faz? Precisando trabalhar pra caramba. Eu faço admissão, demissão e férias. Legal, mas onde que tá o registro aqui? Eu falei, não, tá aqui, ó, auxiliar de escritório, era aqui que eu fazia. Ele olhou pra mim e falou, tá bom, fica aí. Ia seguir na entrevista, e nessa um monte de gente saiu. Acabou que eu fiz a entrevista, ele não falou nada. Entrou o primeiro candidato, que foi escolhido pra vaga, não ficou. Pediu demissão porque recebeu uma outra proposta. O segundo não pôde entrar porque tinha restrição no Serasa. Naquela época era uma coisa que as empresas consultavam ainda. O terceiro não aceitou a proposta, o quarto achou o salário baixo e o quinto foi eu. Isso aconteceu no espaço de um mês. E aí ele me chamou lá, o Cícero, e ele falou assim, eu sei que você não conhece nada, mas eu vi que você tem uma vontade muito grande, eu quero te dar uma oportunidade. Falei, então você não vai se arrepender. E aí eu comecei a minha carreira assim, em 1 ano e meio, cara. Eu tive uma
uma representatividade bem grande, porque eu era realmente bem interessado e tal. E eu recebi uma proposta para ir para a Hipercom, para o Teconde, desculpa. E aí eu fui desenvolvendo a carreira, fui para a Bung, e aí na Bung que foi minha grande experiência, porque era Sempre trabalhando com o departamento pessoal. sempre com... na Hipercom foi DP, na Eco Rodovias, que hoje já é automático falar Eco Rodovias, mas era Teconde, era recrutamento e seleção, e aí na Bung, recrutamento e seleção e cargos e salários. Então eu fui me enveredando para a área estratégica. Gestão de pessoas. Para a área estratégica de recursos humanos, Legal. que é o que eu gosto. Aham. E aí foi um desafio muito grande, porque era uma época que a Bung estava comprando muitas empresas e estava expandindo muito o Brasil. Então, por exemplo, na época eles tinham comprado o Termag e o TGG, e aquilo era só terra. Era tudo né? mato. Tudo mato. Nem mata, é mangue, né? Era mangue, antes de mato era mangue. E eu participei dessas implantações aí, de muitas das contratações. Até hoje eu vou lá, hoje como prestador de serviço, encontro pessoas da minha época e que eu fiz ali, em cada um, em média, 200 a 300 contratações de saída, assim. E fora para os outros terminais do país, né? E aí essa é a minha história com o Porto. Depois eu fui para a Volkswagen, atuei em indústria, até eu resolver empreender. E aí eu falei, pô, o que eu posso fazer na área que eu faço, né? Que eu já estou. E eu usava consultoria de recursos humanos. E eu via que tinha uma oportunidade ali. E aí eu falei, então é aí que eu vou empreender, né? Tem uma brecha e eu vou entrar nessa brecha. Já atuando em um segmento que eu conhecia por conta da história. E assim nasceu o Grupo Sartori há 12 anos, né? 12 anos. Ó, legal. E a gente atende nível Brasil hoje, Legal. esse ambiente de Porto e E foi indústria. legal que chegou aqui antes de começar aqui o podcast, tinha um pessoal nosso que trabalha, estava voltando do almoço ali, e aí eu te sigo, o outro cara, eu fiz 2 cursos contigo, um na Libra, um em tal lugar, então, e curso acho que em 2007, o cara comentou, 2000 e sei lá quanto, foi um tempão atrás, cara. É isso que é legal, né, cara? A gente saber que de alguma forma a gente contribui, Impactou, né? ou com mudança de vida, no caso de recrutamento e seleção, que a gente vende a mudança de vida, né, cara? Então, quando você tira o cara de um lugar para ir para outro, você tá mexendo em toda a vida do cara, da pessoa ali. Ou Isso com treinamento. é isso que eu ia comentar, inclusive. Por você também já ter passado por essa questão, um exemplo da fila que você comentou e tudo mais, e hoje você tá aplicando os processos seletivos, isso te ajudou também a deixar essa parte mais humanizada? Porque muitas empresas não veem isso ainda de uma forma humanizada, os recrutamentos, né? Hoje isso tem mudado, porque senão não se sustenta, né? Mas sim, me ajudou bastante, porque é o que eu sempre falo, né? Antes de um candidato, antes da relação comercial, você tem uma pessoa por trás. E eu costumo, assim, trazer isso sempre para o nosso time, que nunca é uma entrevista, simplesmente um bate-papo. Até aquele momento, a pessoa traz diversos fatores com ela. São contas atrasadas, são questionamentos de competências, porque de repente tenha sido mandado embora de uma empresa anterior e está se questionando profissionalmente se é um bom profissional ou não. Então tem família pressionando, é o filho na escola, a conta chegando e ele ali tentando buscar uma recolocação. Então sempre tem uma história por trás e a gente não pode simplesmente somente no fato, porque senão você acaba aqui não fazendo um processo completo, né? Porque às vezes você encontra muitas pessoas tecnicamente muito boas, mas emocionalmente muito abaladas, E não quer dizer que a pessoa é ruim, é que ela tá realmente no momento de pressão. E eu já contratei várias dessas, porque eu consegui enxergar que a pessoa era boa e ela estava assim, não é que ela era assim. E isso é muito legal de você perceber, né? Um processo seletivo, uma avaliação psicológica, são todos aspectos situacionais. A pessoa está assim, mas não quer dizer que ela é assim. Então isso ajuda bastante. É um ponto de vista legal isso, né? Mas é desafiador você tentar identificar
o perfil da pessoa, né, de forma circunstancial, assim, né? É difícil, é por isso que a gente tem bastante instrumento para avaliar, porque assim, tem a nossa percepção, tem o que ele traz para a gente, tem entrevista por competência, que é um método que nós utilizamos, tem também avaliação psicológica, então a gente, na junção de tudo isso, a gente entende o contexto e toma uma decisão ali sobre o perfil. Quando você começou, o que você procurou oferecer como diferencial competitivo para se destacar e entrar como uma consultoria nas empresas? Né? Personalização. Isso. Personalização junto ao departamento de RH da empresa? Exato. Porque sempre negócio, que eu pedia... Era muito mecânico. Era muito mecânico e era muito frio. Então, um exemplo. Na minha cabeça, enquanto contratante, eu contratava uma consultoria para me oferecer uma consultoria. E quando eu recebi esse material da consultoria, eu recebi o currículo falando assim, ó, esse cara é bom, entrevista aí. Isso aí você faz, pega em algum lugar e tal, isso não entrava, e eu tinha que fazer todo o trabalho da consultoria estando na empresa. E foi essas simples coisas que eu fiz. Tu tava tu tava do lado de lá, você sentia as para dores, essa né? posição aqui, são essas competências que nós buscamos identificar nesse processo. O candidato apresenta um nível de aderência de tantos por cento por conta disso aqui. Então, dentro do teu contexto, a gente entende que ele tem esses gaps aqui, mas que ele em 3, 4 meses pode jogar bem. Então, a gente ia personalizando para dar o que a pessoa me contratava para fazer, né? Sim, Então, contexto, assim, né? deveria ser normal, né? Mas não foi. Foi um diferencial que nós pegamos na época e foi muito bem. Tanto legal. é que nós crescemos sempre por indicação. Isso É o melhor caminho, né? O melhor caminho. Isso que orgulha bastante a gente. O que tem de tecnologia que vocês usam no processo seletivo que ajuda a dar celeridade ou precisão? Isso foi uma mudança grande no segmento, né? Porque antes da pandemia, as pessoas iam até a consultoria e faziam as entrevistas presenciais. Muitos deles tinham que matar a mãe, matar o pai, pegar um atestado, aquela coisa toda para poder ir, porque também a gente não tinha tanto tempo para esperar 2 dias, 3 dias e tudo mais. Então, com a pandemia, as entrevistas via Zoom, Teams, viraram uma realidade, mas a gente foi um pouco mais além. A gente criou um sistema próprio de vídeo entrevista. Que legal. Então, hoje a empresa ela abre uma vaga com a Mas gente. o que motivou? Isso é curiosidade. O que motivou? Porque tinha as plataformas, Zoom, Teams e o Google Meet, né? Sim. E tinha o Discord também, foram as que mais se destacaram lá na época. Porque, o que não atendeu que motivou vocês a construir uma plataforma própria? Então, na verdade, elas atenderam e ela é muito bem utilizada até hoje para a gente. Mas assim, o que foi legal é que hoje a gente consegue fornecer a possibilidade do nosso cliente conhecer o candidato antes dele estar na frente dele. E qual é a grande coisa que acontece nisso? Eu chego para uma empresa que ela tem uma vaga específica e que tem alguma competência técnica que o gestor precisa saber, eu falo para ele o seguinte, então faz o seguinte, quais são 5 perguntas de até 3 minutos que você quer ver o candidato responder, você quer que ele responda, para que você receba esse material para ver se o cara realmente conhece ou não, se é bom ou não. Dá diferença isso, né? Dá uma diferença. O cara que conhece, a gente, no nosso processo seletivo aqui, a gente até, o pessoal comenta e brinca, a gente pede pro cara se filmar, gravar a tela dele programando, e na maioria das vezes nem interessa o que ele tá fazendo ali muito, interessa mais como ele lida com os problemas. Problema, porque ele tá programando, alguma coisa vai dar, o cara tá nervoso. Imagina, pra você só falar, a pessoa já fica nervosa numa entrevista, porque aquilo ali é uma entrevista. E o cara já aí alguma coisa não funciona ali, e ele tá com 40 minutos de vídeo gravando, e ele, não vou perder o vídeo todo. E aí o cara, como que ele tenta sair do erro, e aí a gente consegue descobrir várias competências que... Aí cai a máscara, cai o teatrinho, né? Então, acho que talvez o gestor que tá vendo a resposta... Ele está vivendo aquele problema, ele sente ali em algumas palavras-chave, em algum elemento na resposta que se o cara manja ou não, está só enrolando, né? Totalmente, porque assim, é um sistema que ele não permite regravação. Então, ele recebe um link, no link, quando ele acessa, tem uma página de instrução para ele. Que legal. Olha a sua internet, vestimenta,
cuide do seu ambiente, tenha certeza que você não vai ser interrompido nos próximos 20 minutos. Você não tem opção de regravar, então se você travar, fechar a tela, o link é invalidado e acabou, para ali, a gente recebe o vídeo de onde ele parou. Então, assim, tem que pedir pra gente revalidar o link, a gente vai avaliar e ver o que aconteceu para saber se a gente invalida ou não. Porque a ideia é que fosse uma entrevista presencial, só que gravada. Sem pensar. É legal isso aí, né? Legal. Então, cara, isso deu pra gente um ganho de assertividade muito grande, porque ele olhava e falava, esse cara tá nervoso. E assim, foi outra mudança de paradigma, que as pessoas ficaram extremamente nervosas. Não era um hábito dela gravar um vídeo, né? É uma pessoa que trava, é muito bom, mas trava. Inclusive, e aí, às vezes é pior, quem não tem muito hábito com câmeras e tudo mais, às vezes é mais difícil falar por vídeo do que falar pessoalmente. Eu achava que não era possível isso, mas... Sem dúvida. Só quando não vamos ver que você... Ainda mais quando não tem interação, você não tem uma leitura... Você não tem a resposta. O problema é esse. Você não tem nenhum feedback ali instantâneo. Tem nada, é frio. É frio, um processo frio. Mas é um ambiente que ele é colocado sob pressão, porque ele tem um timer rolando na tela para cada pergunta, então ele tem lá, ele leu as instruções e ele vai lá, quando você puder iniciar, aperte aqui o iniciar. Vai ter 20 segundos para ele ler a pergunta e 3 minutos para ele responder. O tempo a gente consegue deixar mais ou menos, enfim, isso é alinhado com o nosso cliente. Então ele fala, não, Fábio, eu queria fazer essa pergunta aqui de 5 minutos para o cara responder, que eu quero que ele desenvolva uma linha de raciocínio aqui. Legal. Então a gente deixa lá o tempo customizado também. E aí ele vai respondendo. Ele terminou, ele pode dar um finalizar, já passa para a próxima, ou quando acabar o tempo, já passa automaticamente também. Vai cortar a resposta dele. Entendi. Né? E aí isso deu uma assertividade para a gente muito grande. Então a gente usa essa parte justamente para dar essa visão para a empresa, um pouco mais técnica normalmente. E o Teams, o Zoom e tal, a gente usa para, depois de ver o vídeo, a gente vai lá para tirar as dúvidas com ele e questionar comportamentalmente. Então, mas era justamente essa funcionalidade, então, que era o que faltava, que vocês precisavam, né? Esse controle de preciso do tempo e tal, né? De não ter a preparação, de pegar o cara exposto ali. E para executivo, o processo seletivo para diferentes níveis, quando a gente está falando lá de um cara, de um C-level, lá, um executivo, como é que... Aí já é um negócio mais... É uma coisa diferente. Personalizado, né? E é um almoço, você vai almoçar... É uma conversa mais pesada, mais parruda. Tu já conhece bastante da história do cara e ali vai só... Normalmente a gente já conhece, essas pessoas são recomendadas pelo próprio contratante, fala, gostaria de ouvir tais pessoas ou pessoas de tal empresa que me interessa, e a gente expõe qual é o nosso desafio enquanto consultoria, marca um almoço, um café, na maioria das vezes é almoço, aí a gente vai bater um papo, porque aí a gente fala de outros desafios, né? São coisas mais... Às vezes um cara tem que levar um terminal nas costas, às vezes, então é um outro tipo de entrevista. Não foge do escopo, mas a linguagem muda, né? A abordagem muda também. Então... É que a competência já está ali explícita, né? A conversação, acho que a negociação não, né? A negociação é outro patamar. São números grandes, então são desafios maiores para você tirar a pessoa de um lado e levar para o outro, às vezes envolve algum tipo de negociação um pouco mais diferenciada, então é um papo dos dois lados, por telefone. Dos dois lados, né? A pessoa precisa confiar em você também para ela saber que não vai ser ali mal assessorada, né? Então, Sim. Mas são coisas bem bacanas, assim. E ainda falando agora há pouco, você falou de algumas plataformas e tudo mais, eu queria saber a sua opinião sobre essas plataformas que existem. Eu vou falar o nome, tipo Gup. Não podia falar não? Se não podia, eu falei um monte aqui. Pode. Pode, né? Não tem... Pode. Algumas assim, eu queria saber o que você acha desses processos, existe para a empresa um número de processos, um número de etapas certa? Porque tem algumas empresas que adotam, 15 etapas, mesmo que, não sei se talvez pelo número de candidatos. Qual que é o ideal? Ou um processo mais simplificado? Porque muitas vezes o candidato pode ir desistindo também ao longo do caminho, se for muito cansativo. O que você acha disso? Sem dúvida. Eu não gosto de processo longo, mas a gente personaliza de acordo com cada empresa, né? Então, por exemplo, às vezes tem empresa que resolve colocar uma dinâmica de grupo. Aí você faz uma pergunta, mas qual é a finalidade dessa dinâmica? É para ter aí. É melhor não fazer, sabe assim? Então, se é para ter, qual é o propósito que você quer buscar ali?
Eu gosto de etapas mais curtas, né? Mais rápidas, tipo 5 etapas é o ideal para mim. Mas não existe uma fórmula para todos os processos. Uma etapa na consultoria, uma etapa com o gestor, uma outra de teste, outra para conversar com mais alguém que seja necessário. Quinta validação. Tá ótimo, não precisa mais que isso. Que eu já vi alguns lugares com 9, 10 etapas e fica cansativo, perde a credibilidade para o candidato, o profissional vai receber uma proposta mais rápida. Agora, por exemplo, a gente está num mercado super aquecido, então se você demorar muito, você vai perder. Então, assim... E pensar que o candidato, ele não está se candidatando só para aquela vaga, né? Não. Tem outras, então imagina, todo candidato fazer 10 etapas cada processo é bem... E fora aqueles que não se candidatam e tem 5 inbox lá no LinkedIn para convidar ele para processo. É o Tinder invertido, né? LinkedIn, exatamente. É o Tinder invertido, é um monte de mulher bonita procurando os carinhos estranhos lá, os nerdzinhos. Exatamente. Pra TI é o Tinder invertido. Oi, sumido. O Ricardo tem uma história boa de dinâmica de grupo de desenho, né? Avaliação de desenho. Eu tenho. Uma vez eu tava numa dinâmica dessa. Conta! Aí pedindo pra fazer um desenho. Eu não sei desenhar muitas coisas. Uma das poucas coisas que eu sei desenhar é uma bomba. Sabe aquelas bombas redondinhas da Acme? Aquela bomba redondinha com pavio, assim. Aí pediram pra desenhar. Eu desenhei e falei, não sei, é o que me veio na cabeça, é o que eu sabia desenhar. Eu sei desenhar elefante de costa e bomba. É a única coisa que eu sei desenhar. Devia ter feito elefante. Aí eu entreguei o desenho, daqui a pouco a mulher pegou os desenhos e começou a dizer a personalidade das pessoas com base no desenho. Eu falei, tô fudido. Você era o Bin Laden, praticamente. Foi no MBA, foi no MBA, foi. Foi no MBA, professora. Eu tava com ele. Eu vi, eu tava. Aí ela começou, ela pegou no que era o sol. Não, o que isso é uma lua? O teu pai, não, é que primeiro ela avaliou o primeiro desenho, era um sol. Aí ela falou pro autor do desenho, pô, mas o sol é porque teu pai é muito presente na tua vida. Eu olhei, cara, que ela agora tá avaliando com base no sol, no desenho. Eu falei, ferrou, mano. Ela falou, vai ver, eu fiz uma bomba, como é que eu mudo o desenho? Pega o meu desenho, eu vou trocar. Vou fazer outra coisa lá. Aí pegou a outra, era uma lua. Não, porque a lua, sua mãe, foi muito presente na sua vida. Eu falei, cara, o que a bomba vai representar da minha família? Né? Vai ser o meu irmão, né? Explodindo tudo. E aí, mas no fim das contas, aí ela pegou, colocou o desenho da bomba. Tu lembra que ela fez? Né? Ela não deu risada, não. Ela ficou séria. Quem deu risada fui eu. Ela não falou nada. Ela colocou a bomba. Essa aqui? E tirou o desenho e foi pro próximo. Eu falei, nossa senhora. Eu prefiro nem comentar o que significa. Teve nem o feedback do que era. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas assim, são coisas que você vê hoje, né? E quem te avaliou, onde é que tá, né, cara? Então, assim, não tem muita fórmula mágica, cara. Tem, claro... Em uma entrevista você precisa procurar minimizar os riscos, mas eu sempre falo isso. O dia que inventarem uma bola de cristal, eu sou o primeiro a comprar. Porque aí eu não vou ter mais problema em acertar ou errar, né? Cara, não tem como não levantar essa questão, né? Isso impactou o mundo todo. A pandemia acabou forçando vocês a mudarem as práticas de seleção, né? Mas, e após a adoção dessa plataforma e a construção dessa plataforma que você comentou foi durante a pandemia, né? Foi para resolver esse problema de contratação remota. Agora, pós-pandemia, o que ficou, o que mudou, o que voltou ao normal, quais foram os impactos aí, como que tá hoje? O processo seletivo. Eu acredito que muita gente que está assistindo, né, tá procurando emprego ou está querendo mudar de emprego. Eles devem ter curiosidade sobre como que está o processo seletivo, como é que se inscreve no processo seletivo. Você comentou que atende o Brasil. Como que o mercado, você também olhando agora do ponto de vista do empresário, do gestor lá na empresa, como que ela enxerga também essa questão do novo híbrido, novo normal, né? Olha, a gente teve até certo ponto uma certa sorte, né? Que quando entrou a pandemia, a gente já era aquela empresa que investia em tecnologia. Então, todos os nossos controles, todos os nossos dashboards... Não é sorte, né? Tudo online, tudo era online e próprio, né? Então, quando entrou a pandemia, eu precisei desenvolver, foi um complemento ao que nós já fizemos, né? Então, pra gente foi super tranquilo. Claro, demandou ali... uma coragem, porque foram 3 meses ali
de algumas despesas importantes que a gente investiu para a gente poder dar esse passo, porque a gente criou 3 sistemas de uma vez só. O primeiro foi esse de vídeo entrevista, o segundo que foi uma pesquisa de clima organizacional e o terceiro que foi uma pesquisa de saúde emocional, porque a gente queria ajudar os nossos clientes a entenderem como é que estavam as empresas deles. Né? E esse era gratuito, para ajudar mesmo. Então a gente deu esse start e foi um investimento Foi bacana. desenvolvimento interno, Contratei uma empresa que presta serviço para a gente, assim. Então, isso levou 8 meses, enquanto isso a gente ia usando as plataformas alternativas, né? Mas hoje, olhando para esse novo normal, eu vejo que as empresas também não levam as pessoas mais para frente delas, que isso era um tempo de ambos muito grande. Então, a pessoa vai já numa fase final lá para a empresa, para conhecer o diretor, para conhecer o gerente, ou as pessoas que vão trabalhar com ela. Então, isso foi uma mudança muito grande. E a segunda é que as empresas perceberam que elas não têm que cuidar de processo seletivo. Elas não têm que fazer vagas, porque isso é uma atividade operacional. Então, deixa eu usar o meu RH para apoio aos gestores, apoio às pessoas, apoio à empresa, e aqui eu terceirizo. E isso foi um movimento que acabou acontecendo e que a gente saiu de um quadro de 10 consultores para 15, assim, de cara, que era para atender essa demanda e poder suprir essa necessidade, né? Então, vocês fazem processo seletivo para todas as áreas das empresas portuárias, né? Para todas as áreas. Qual a proporção hoje de trabalho? Antigamente tinha algumas vagas para trabalho remoto ou nem tinha? Não tinha. Nem havia. Antigamente. Eu falo que o home office a gente falava há pelo menos 10 anos, né? Mas ninguém nunca tinha feito nada até a pandemia. Em TI a gente tinha eventual. Aqui mesmo a gente tinha eventual, com as pessoas que faziam o híbrido já tinha. Aqui que eu digo na T2S. Na T2S a gente já fazia mais eventual, assim. Mas um monte de colega nosso, de aluno da FATEC, ele já sabia que já fazia eventual. Tinha alguns que eram... Não, tinha uns que era full. 100% full, mas era bem raro. Bem raro. Aí, pós-pandemia, na área de TI, né, acabou se mantendo. Mas se computar geral, assim, todos os departamentos, qual a relação que tem hoje de vagas abertas para trabalho remoto, para trabalho presencial, mais ou menos, assim? Olha, se eu fosse classificar 100%, eu diria que 40% híbrido, 60% híbrido, deixa eu refazer aqui, 20% presencial e 20 full remoto. Full remoto. E o híbrido geralmente é 2-3 principalmente dias por... TI, né, cara? TI, área de apoio, assim, é uma coisa que... Tá um mimo só. É intocável. Algumas áreas, até por estratégias, né? Algumas empresas falaram, poxa, eu vou manter aqui lugares insuficientes, e alguns departamentos, vem aí alguém uma vez na semana, agenda lá, e vem, ninguém tem mais lugar fixo, não tem mais nada. Mas o híbrido, eu acredito que é o grande legado para o mercado da pandemia é o trabalho híbrido. A maioria. E a mecânica, a dinâmica do híbrido é padrão? 2-3 dias? Algumas 2 dias, outros 3 dias. A maioria 2 dias, né? Até para ver como que vai e tal. E aí depois talvez estenda para 3. Caramba, não tinha ideia. Tão grande, 60% então tá oferecendo o híbrido. 60%. Isso é legal, pelo menos, porque a gente sabe que o trabalho presencial, pelo menos eu sinto isso, ele rende mais, né? Assim, a conversa cara a cara, né? Que nem aqui mesmo, se a gente estivesse fazendo isso aqui remoto, o trabalho. Não é a mesma coisa. O trabalho é melhor. O problema acho que o deslocamento pesa muito. Teletransporte. A qualidade de vida é assim, né? A tua pausa em momentos, a gestão do seu próprio tempo é melhor, porque quando você está presencialmente, a pessoa no máximo na hora do almoço sai para fazer alguma coisa na rua que pode fazer. Ali, se você está remoto, na tua casa, você consegue administrar várias pequenas tarefas junto com o seu trabalho. Principalmente que não é não está longe roubando também, nada. né? Você consegue... Você entrega tudo que você tem que entregar da vida pessoal e da vida profissional com mais eficiência. Com um pouco mais de liberdade. Até pro empregador tem algumas vantagens, né? Por exemplo, o empregador ele tem um leque maior de opções, então ele pode pegar pessoas, por exemplo, no Brasil inteiro, ele pode encontrar profissionais mais qualificados com mais facilidade. Né? Eu tenho uma de Teresina hoje, uma de Minas Gerais e uma de São Paulo. Nós não, T2S também temos alguns Teresina, analistas cara. espalhados. Tem gente lá também, tem um moleque de lá. Então, assim,
Antes da pandemia, eu não Inviável, imaginava. não dava. Mas é legal isso pra caramba, né? É legal pra caramba, cara. E aí você tem culturas diferentes É. dentro da tua Sim. empresa. Claro que você perde um pouco disso. Né? E nós somos seres sociáveis, né? Então a gente gosta disso aqui. Mas assim, aconteceu um movimento, né? Que foi o seguinte. Muito se falava, né? Até então, de vida pessoal e profissional. Foi até o termo que você usou aí. Eu ia até pegar esse gancho. E depois da pandemia, cara, não tem mais vida pessoal, tem vida. É vida, exatamente. Então é uma vida. E o cara entendeu isso que é uma vida. Por quê? Aquele que ficava indo e voltando de fretado, descobriu, cara, que ele trabalha muito mais em casa Sim. do que na empresa, em termos de horas trabalhadas. Só que ele consegue parar meio-dia para levar o filho na escola. Isso para ele dá uma... Não, e se tiver alguma coisa Dá um eventual, gás. 3 da tarde, nada impede ele falar ó, com quem tá se relacionando, entendeu? ó. Pessoal, segura aí uma horinha que eu tenho um compromisso aqui e tal. Bloqueia a agenda dele tá ali, tá combinado, tudo e tá bem. tudo certo. Por quê? Porque mudou a maneira de cobrança. Antigamente as pessoas cobravam horário, A presença, né? Presença, quantidade de... Aí o cara fica Esse cara 2 não horas, falta, esse 2 cara- horas fumando lá embaixo do Exatamente. prédio. As empresas aprenderam a cobrar resultado. E aí, isso independe de carga horária. Claro que você tem ali as entregas diárias para se fazer e foram esses pontos de controle que foram sendo inseridos e as pessoas trabalham da melhor maneira possível. Então, isso motiva mais as pessoas e isso é um fator que bloqueia propostas que possam vir do mercado, né? Então, é um fator de atração também de talentos. Sim. E hoje, no mercado de trabalho, no mercado de porto, tá tendo vaga pro porto? O pessoal tá precisando, assim, de mão de obra? Não só a Porque TI, a movimentação tá crescendo. porque TI a galope, gente né? sabe que sempre tá precisando e não só pro porto, né? Mas e nas outras áreas? Como que tá? Tem muita vaga, sim. As empresas algumas estão voltando agora àquele quadro de antigamente, de antes da pandemia. Alguns tiveram que fazer uma redução em um primeiro momento. Outros foram mudando por conta de que, caramba, tem oportunidade aí no mercado, tem cara bom, eu tenho mais ou menos aqui, deixa eu pegar um bom, troco pelo meu mais ou menos. Então foram acontecendo esses movimentos. A tendência agora também para o ano que vem é de aumentar, porque como o Ricardo disse, recorde atrás de recorde. A gente está num porto que gera aí em torno de 15 mil empregos diretos, fora os indiretos, quem está ao redor de terminal portuário ali. Então, está aquecido sim, é um mercado que vai crescer ainda, com a tecnologia aí ficando cada vez mais forte, isso tende a aumentar, ainda mais com os novos players agora. A gente fez agora a implantação de um importante terminal aí nos últimos 3 meses, que só ali foram 330 novas contratações. Então, assim, vem coisa muito boa por aí. E quem estiver preparado vai sair na frente, com certeza. E tem alguma área que você destaque mais, algum cargo que esteja aí precisando mais para o pessoal às vezes ficar ligado? Fora TI, né? Fora TI, além do Brasil TI. é TI, né? O déficit TI tá... O queridinho do Brasil é TI, mas uma área que vem crescendo muito é a de compliance. As empresas estão realmente cada vez mais preocupadas com a segurança, compliance, LGPD, então a área jurídica vem crescendo também de forma bem acentuada, assim, uma mudança de perfil, né? Aliás, em todas as áreas. Não tinha essa noção, não. Que olha só, Jurídico e isso vem acontecendo ao longo do tempo, né? Pensa o seguinte, quem era o cara de TI há 15 anos atrás, né? Era o cara que não falava com ninguém, né? Ficava numa salinha lá. Eu conheço muito. Baixando a cabeça, desenvolvendo. falava um pouco. Não, mas assim, a maioria era esse perfil mais retraído, né? Hoje, se alguém de TI tiver essa competência, não é nem inserido no mercado. Por quê? Tem o cara que está do lado do negócio, tem que vender projetos, tem que falar demais. É uma competência que Tem não que era ter característica. comunicação. Não era característica. Isso vem acontecendo, por exemplo, com o jurídico. O jurídico que era? Era o cara que era cara crachá ali. Agora o jurídico é alguém que tem que olhar a estratégia também. Então isso acontece com todas as áreas e todos os caras. Todas as Precisa áreas. ter essa virada. A gente vê isso muito também na área operacional do porto, né? Que tem um papel que historicamente foi muito operativo, né? Muito operacional mesmo, né? Fazendo tudo de cabeça ali e Chão tal. de fábrica, né? E hoje ele tem que ter um papel muito mais analítico, né? Ele usa softwares em que ele programa, faz uma programação
lógica de como que o software tem que operar sozinho, né? É diferente, você tem que configurar um sistema para ele operar sozinho. Então, é muito diferente a forma de trabalhar. Mas ainda existe uma insistência, né? Isso tem que ser trabalhado forte com a área operacional, né? Para ter essa capacidade mais analítica. Acredito que você, no próprio processo seletivo, deve vir essas demandas assim, já pedindo isso, né? Vem, porque hoje a pessoa que entra no menor cargo, ela precisa ter um olhar do todo, né? Essa visão de negócio, ela precisa estar hoje em todos os profissionais, porque senão ele não vai conseguir se adaptar nessa função. Para ele evoluir, ele precisa entender, para ele saber para onde ele pode crescer e o que ele tem que fazer, né? Então, ele precisa se cercar de informações para dizer, poxa, eu estou aqui, situado nesse quadradinho aqui, só que para onde eu posso ir é uma coisa que vai depender muito do que eu vou fazer por mim, né? Então, o primeiro é sobrevivência. Para eu me manter aqui, eu preciso entender disso. Depois é evolução. O que eu preciso fazer a mais? Quais são os cursos que eu preciso estudar? Isso aqui é da onde? Deixa eu procurar essa empresa aqui para fazer um curso lá, porque eu quero desenvolver e eu sei que a outra área tem isso aqui, módulo 2, avançado. Então, assim, hoje em dia... não é mais opcional você brigar com a tecnologia ou você ignorar ou querer bater de frente. Você vai perder. E pedido mirabolante? Tem algum requisito que alguém já te pediu? Sei lá, cara, tem que falar húngaro, tem que... Sei lá. Já, cara, mandarim, velho. Me pediram mandarim. Então, a gente ouve como fluente. piada isso aí. A gente ouve como como é que eu avalio se o cara tem mandarim fluente? Pode falar qualquer coisa lá, né? Pode falar qualquer coisa, escrever, faz uns tracinhos lá que eu vou achar que é mandarim fluente. Mas agora eu tenho uma estratégia. Eu falo, então faz o seguinte, me dá 5 perguntas em mandarim que eu peço pro cara gravar respondendo, pra você falando lá, você avalia o cara. Né? Melhor jeito. E isso, assim, tirando a brincadeira, aconteceu muita coisa bacana com inglês, sabe por quê? As pessoas abriam vaga lá falando assim, eu quero inglês avançado. E eu ia lá e falava, cara, esse cara fala intermediário. Tá bom, mas eu quero conhecer. Quando conheci o cara, eu falava, pô, não, pra mim ele é inglês avançado. Porque é subjetivo, o inglês avançado depende do... Então agora eu faço exatamente isso. 5 perguntas em inglês, você avalia aí e vê pro teu dia a dia qual é o nível que ele tem. Cara, isso deu pra gente. Porque pra negócio é comunicação, né? O cara tem que se... Tem cara que não sabe a gramática, não sabe não, mas tu coloca o cara pra falar uma se faz linguagem entender, técnica. Né? Desenvolve bem, desenvolve muito bem. Daquele ambiente ele domina. O negócio do futebol é contigo aí, a Copa? Da Copa Porto? Tá aí, não? Tá aí, né? Tá? Então quer dizer que você gosta de... Tá trocando aí figurinhas? Eu gosto, adoro. eu tô, inclusive, terminando o 2º álbum da Copa do Mundo, que eu gosto de fazer 2. Faço um pra mim e um pra investimento. E um é pra investimento. É pra guardar. Pra guardar. Tenta comprar um álbum da Copa de 2002 e ver quanto você vai pagar agora. Mas já saiu alguma figurinha rara? Como que tá aí? Já saiu. Eu tenho 5 raras. Tenho o Neymar... Inclusive, o Neymar que eu tirei. É raro? O Neymar é o diferente, Neymar, né? Aquele Legends lá. Eu tenho o Neymar, eu tenho o Ochoa, o Neymar bronze. Tem o Ademir da Guia lá? O ouro ninguém nunca viu nessa daí. O ouro eu tenho o Luiz Soares, ouro. Tem o Ademir da Guia? Tem o Ademir da Guia? Tem o Ademir da Guia. Esse é raro, Ó, pessoal, quem quiser trocar figurinha aqui, é só entrar em contato com o Fábio. Vambora que a gente troca figurinha. Mas eu falei da Copa, a Copa Porto também é contigo, não é? Copa Porto é comigo. A gente vai fazer a Copa Porto. Já pode falar? Já pode falar. Então, fala. É assim, eu sou sócio de uma empresa de esportes junto com o Rodrigão, que é Santos, Palmeiras, Internacional. Gente boa. Ele conhece alguém no meu prédio, sempre tá lá. É. Acho que é amigo do Bebê. Um colega nosso lá. E a gente tem uma empresa focada em experiências esportivas, ou seja, aquele cara que gosta de esporte, não foi um jogador, quer ter acesso a uma experiência legal de jogador, ele consegue com a nossa empresa. Então, aquelas empresas que têm muitos funcionários, campeonatos empresariais, não conseguem organizar, a gente organiza também com essas experiências. Então, a gente leva aí jogador, a gente leva, cara, uma série de experiências bacanas para que a pessoa viva isso. Então, alguns exemplos. A gente foi jogar um campeonato na Flórida, que era um campeonato de amador atrelado à Florida Cup. Chama Florida Fan Cup. Que é justamente para quem nunca jogou bola. Cara, você imagina você jogar lá e fazer uma final no estádio do Orlando City. É isso que eu ia falar. Estádio, estrutura... Estrutura legal pra caramba. Então foi legal pra caramba essa experiência. Outros eventos que nós
trouxemos aqui para a região, a gente fez 2 Beach Soccer Legends na Praia Grande, Legal. que é com o Edilson, Luizão, a gente trouxe essas pessoas. E agora vem aí a Copa Porto, que é uma Copa focada no ambiente portuário e logístico, que vai começar a partir de fevereiro de 2023. Nós já temos 12 empresas confirmadas. Aliás, Legal. desculpa, são 12 empresas, Tá. 7 confirmadas, 3 patrocinadores confirmados. E só que a gente não pode abrir ainda, que a gente está na fase Sim. de assinar os contratos. Tudo Só o mais. operador portuário pode se inscrever. Não, toda a cadeia. Então, transportadora, legal. A logística terminal, toda. logística, agência de navegação. É legal pra caramba. O bicho a gente vai quer- pegar, E hein? quando abrir as É bem legal. inscrições, Imagina já- só, tem empresa que concorre por carga, agora vão chegar no campo, faca nos É a dentes, primeira edição? sangue nos Primeira- olhos. Primeira edição. Boa, E a ideia é que seja Só no um Porto de calendário Santos, anual. né? Já vai ter um calendário nacional aí. Vai ter anual. E assim, baita estrutura. Vai ser feito na Arena Santos. Os jogos vão ter cobertura. Espaço Vai grande. ser uma coisa bem legal. Empresa de TI que atende o Porto pode participar? Tá doido, os nerds não sabem jogar bola, cara. Tem time bom, hein, cara? A gente programa. Tem que ter time bom, porque assim. Abre um botar uns- processo bota uns seletivo só robôs. pra Vou jogar. perguntar né? se pode ser remoto. Pode A ser gente vai remoto. ter um embaixador desse torneio que nós já estamos fechando, que é um ex-jogador muito famoso. Então a gente vai ter grandes surpresas aí Conta para aí quem oferecer. É Ainda Naipe não Giovanni? pode, Naipe Giovanni? Precisa assinar o contrato ainda, não posso falar ainda. Mas vai ser algo bem, bem bacana, assim, bem legal. E aí essa divulgação vai ser feita onde? No próprio site de vocês? Pro pessoal já ficar de olho lá quando chegar pro começo do ano que vem, acompanhar. Ó, se você trabalha em uma empresa, pode mandar lá uma mensagem no Instagram da RF Sports. Então pode seguir lá, manda uma mensagem que se não tá, você tem que estar. Ainda tem algumas vagas, a gente fez alguns convites, né? Estamos esperando as respostas para a gente poder fechar as 12 equipes. Fechou as 12, a gente já vai partir para divulgação desse torneio. Comenta aí, pessoal. Quem trabalha no Porto é bom de futebol aí também, já comenta. Vai ser bem Tô legal. querendo saber. Vai ser um evento bem legal. Legal, Qual que é né? a premiação pra quem for ganhar? Cara, premiação troféu muito bonito. E vai, assim, ao vivo, com o time em um estúdio de TV lá para dar depoimento da Copa. Então a gente. Algumas coisas eu posso falar, outras não, né? Então, assim. Ó, já mas- chama pro podcast aqui também. Mas vai ter um troféu, medalha bacana, tal. Vai ter, obviamente, algumas surpresas aí que aí se eu falar eu perco a experiência, né? Então tem a experiência aí também, que faz parte da premiação. Ah, não Vai tem ser bem problema legal. não, você vai voltar aqui pra contar pra gente. Não, vai ser um prazer, bem legal. Tá. E aí, voltando assim a falar dos processos seletivos e tudo mais, conta alguma dica pra gente de como a pessoa... O que fazer pra não ficar nervoso na hora da entrevista? Cachaça. Cachaça? Resolve? Fiz isso no meu TCC. Fez isso? Sempre falar, sempre, desde criança, quer dizer, criança não, né? Desde criança? Desde jovem já tinham me dado a dica de tomar uma dosezinha de conhaque antes de uma apresentação de TCC. Foi, acho que foi na época do TCC Tá também. Eu fiz fazendo, isso. tô apresentando TCC toda noite? Pô, cara, o problema é quantos TCC por dia tem que apresentar, né? Pra você ter uma ideia, quando eu fiz a faculdade, eu era 0 de comunicação. Inclusive, eu era gago. Que é isso? E eu, se juntasse 3 pessoas aqui, eu já não conseguia falar em público. Cara. Então eu fugi os 4 anos de todos os trabalhos que eram para ser apresentados na faculdade. Só Só tinha tomando nota cachaça. da parte escrita. Por isso que ele pediu pra trocar a água, ou a garrafinha d'água. Essa aqui Agora é a eu garrafinha. E aí eu sempre fugia, só tinha a nota da parte escrita. A parte oral eu nunca tinha, porque era para ser dividido, 2 minutos cada um, aquela coisa, né? Chegou no TCC, cara, eu falei, não posso mais fugir, que aqui... Mas aí é legal a lição atrás disso, né? Porque naquele momento na minha cabeça eu falei, ou eu domino isso aqui, ou isso aqui não vai me dominar pro resto da minha carreira, cara. E eu vou me prejudicar, porque eu sei que eu vou precisar dessa competência. Era uma competência que eu não tinha. Mas o fato é que no TCC eu apresentava às 9 horas da manhã. Eu estudei no Santa ali, né? 8h30 eu tava lá no Cooks tomando uma pinga com mel e limão. Já juntando com Deus. o pessoal que já passou a noite lá. E aí eu já... Só que o mais importante não foi a pinga com mel e limão. O mais importante foi quando saiu a data do TCC, que o grupo sentou, eram 4 pessoas, para falar como é que nós vamos dividir. Eu levantei a mão e falei, eu vou abrir o trabalho, vou ser o primeiro a falar. Ficou corajoso. Aí o cara falou, já vai doer, vamos doer de cara. E essa decisão foi muito importante para mim.
Porque tinha todo um combinado, na época não tinha nem passador de slide, né? 2005 ali, ainda não tinha essa tecnologia toda. Tinha que ficar um sentado na cadeirinha e passando. Tinha toda uma sincronia que você precisava fazer. Então imagina que aqui estava o slide, quem estava apresentando estava aí, o segundo aqui, o terceiro aqui, enfileiradinho, e o último ficava lá passando slide, né? Uhum. Então a sincronia era o seguinte, quando eu acabasse de falar, eu dava um passo para trás, as pessoas davam um passo para frente, ele levantava e eu ia lá passar o slide até o final. Era esse negócio. Cara, eu lembro até hoje o momento que eu passei a palavra para minha colega, que eu terminei de falar, eu ensaiei exatamente o que eu tinha que falar e ninguém podia me interromper, cara. Se me interrompesse, ia dar branco. Lascou. E eu tinha 8 minutos para falar. E aí eu falei os 8 minutos, mas era impressionante, era cronometradinho, né? O negócio não falhava. E eu treinei várias vezes, né? E o ensinamento é justamente junto com uma dica, cara. Entrevista é treino também. Entrevista é treino. E não é um treino para inventar alguma coisa que você não tenha, mas é para você estruturar as verdades que você já tem. Porque o recrutador vai te dar 3 momentos para você falar. Me fale quem é você, me fale as suas experiências e quais são as suas expectativas futuras. Basicamente, essa é uma estrutura que normalmente acontece em uma entrevista. Como é que você vai falar, desenvolver um bate-papo, se você não tem na tua cabeça, pelo menos, estruturado? Então é grava as 3 frases, vai pra frente do espelho e grava, repete. porque assim, me conta a tua experiência. Eu já peguei candidatos que falavam assim, eu comecei a minha carreira como estagiário na empresa tal, atualmente eu tô na empresa tal, mas em 2000, e aí voltava pra... cara, você falava, vira uma salada, Parecia né? Lost. Exato, e o legal é você Dark. contar uma história, né? Dark é pior que Lost. E você precisa ter um storytelling bacana, né? Pra você falar, poxa, eu comecei nessa empresa, depois surgiu uma oportunidade, fui convidado para ir para outra, sai daqui porque fui convidado. E você vai linkando as histórias, ou através de um corte, eu acabei sendo dispensado, mas logo depois eu fui para essa outra empresa. E você vai contando uma história para o recrutador te conhecer. Eu sempre costumo dizer, os 40 minutos que você vai ter ali em frente ao entrevistador é para você falar sobre você. Né? Ainda tem isso de cite 3 defeitos e 3 qualidades? Tem gente que pergunta, Tem mas... Perfeccionista. Então, é clichêzão. Mas aí pode ser Se tu qualidade fosse, ou tu não pode dava ser essa defeito. resposta. Eu gosto de fazer outros tipos de perguntas e que causa mais reflexão do que isso. Então, uma pergunta boa que eu gosto de fazer é o seguinte, o que está no teu currículo que você não me contou? Isso é uma coisa que eu gosto de saber, uma curiosidade, alguma coisa, né? E o que está escrito aí que você mais se orgulha e por quê? Então, isso é legal de saber. Legal. Aí você vai na essência da pessoa. É porque não fica uma resposta tão pronta. Né? Eu tenho orgulho desse curso aqui que eu fiz porque foi difícil pra caramba. Das caneladas também, né? Qual a cagada que tu fez aí que E é nas cagadas que tu aprendeu? Onde que tu, tombão que você deu aí que você fala, caraca, olha, puta. Então tem muita gente que esconde isso, por exemplo, me fala uma situação de conflito que você já teve em alguma empresa. Não tive conflito. Poxa, aí a tu única já sabe pessoa que é na mentira. face da terra não tem conflito. Por quê? Porque ela é Acabei de ter perfeccionista. acabei de ter antes de vir pra cá, faz parte do conflito. Ele pode, mas ele faz pode parte falar do assim, confronto, né? ele pode falar, não tive conflito com ninguém. Os outros é que conflitavam comigo. Então assim, Um monte. lógico que tem, você precisa estar preparado para responder isso, porque isso faz parte de uma entrevista por competência. Por exemplo, essa pergunta especificamente, as empresas querem saber qual é a tua capacidade de lidar bem com o conflito. Não é se você ganhou ou perdeu, entende isso? Não, cara, você consegue conversar com alguém que pensa diferente de você? Se a sua ideia não for aceita, de que forma que você aceita isso ou não aceita? Porque no mundo que a gente está hoje, alguém inflexível tá morto. Não tem jeito. Chegou uma pergunta aqui, e não vou dizer quem causa própria, tá? Mas uma pessoa aqui tá perguntando se a questão da aparência relacionada à tatuagem se influencia ainda no mercado na questão do recrutamento. É um tabu muito grande, não influencia. Inclusive, tenho várias aqui, tenho 2 aparentes, tem uma outra aqui e tal. Mas não mais. Isso é um tabu que tinha. Antigamente isso acontecia muito, né?
Mas hoje em dia não faz a menor diferença, né? O que faz a diferença é a entrega que você tem. O telespectador vai ficar feliz com essa resposta. Né? O caboclo que acabou de perguntar aí tem tatuagem até na alma. Engraçado que o telespectador fez a pergunta no programa gravado. Olha, perspicaz. Esse é bom. Isso é bom demais, mas fica tranquilo que isso não acontece. E além de não levar a esposa ou o marido pra entrevista, o que não fazer na entrevista? Teve mais algumas e coisas... E é manjado, né? Essa é tipo a matéria do cocô da pomba. Não vai acabar nunca. Você sempre vê, a gente sempre vê em televisão e notícias. Que matéria é essa? É porque quem é jornalista. Eu fiquei com vergonha de perguntar o que é a matéria do cocô da pomba. Eu não sei. Não, mas isso aí é piada de jornalista, pô. Tu não conhece essa piada? Porra! Não. É piada de jornalista. O Padinho que me explicou isso daí. É quando os caras fazem um monte de matéria que é atemporal. Você pode deixar no teu banco de matérias. Entendi. E não tem o que colocar na pauta. Cocô da pomba. Pra mim era matéria fria. Só. Então, matéria fria, isso aí. Matéria de gaveta, não? Isso, é matéria o cocô da pomba é a matéria do... Matéria aqui. Aprendizado aqui, tá vendo? O cocô da pomba. Porque então, a matéria do cocô da pomba, a matéria fria, é de como se portar numa entrevista, como escrever um currículo. Pô, é batata, sempre igual como se portar num vestibular. Agora quase não tem mais, né? Tem um Enem, mas antes tinha bastante. Verdade. E por que as pessoas não aprendem? Porra, a gente recebe currículo, o cara escreve o nome com letra minúscula, velho. Eu falo que assim, a gente vai morrer falando de currículo, de entrevista, assim como em treinamentos, a gente vai morrer falando de comunicação, feedback, porque as pessoas têm essa necessidade, né? Eu costumo dizer que o currículo ele tem uma única função. E se as pessoas que forem fazer currículo pegar essas dicas aqui, elas já vão mudar agora o seu material. Ele tem uma única função que é te colocar na frente do entrevistador. É só isso. Então, para isso, você precisa ser o quê? Ter um currículo estratégico e ser objetivo. E objetivo não quer dizer que você precisa falar pouco. Você não precisa falar de mais, né? E nem de menos. Você precisa falar ali coisas importantes. Quais são essas coisas importantes? Não importa RG, não importa CPF. Inclusive, não coloque número de documento nenhum, nem carteira do conselho. Você não sabe na mão de quem isso vai parar. Não tem o menor sentido. E né? se isso for solicitado, é numa fase avançada e é você diretamente com a empresa. Não é num formulário. Se tiver, não preencha. Mas assim, um currículo estratégico é aquele que tem informações relevantes. Onde você se formou, que ano você se formou, se você tem inglês ou não, do que você faz, usar e abusar das palavras-chave, dos sistemas que você conhece, dos projetos que você já realizou, dos resultados que você já teve. As pessoas perdem uma grande oportunidade em um bloco que chama qualificações profissionais. O que elas adoram colocar? Cursos. Sou honesto. Pontual, né? Perfeccionista. Trabalho em equipe. Pô, isso é obrigação, cara. Não, quero aprender, quero crescer junto com a empresa. Porque aprender é pra escola, pô. Mas tinha uns 3 defeitos, né? Era perfeccionista, sincero demais, né? Aquele que tem até a piada, né? Eu sou sincero demais. Isso não é um defeito pra mim. Trabalho muito em Eu equipe. não tô cagando porque você fala, né? Adoro trabalhar com os outros, assim, adoro. Então, são as coisas que as pessoas falam no currículo. Cara, se você trocar isso por... vou, assim, formar uma frase aqui. Profissional que já atuou com implantação de tais coisas, tais sistemas, responsável pelo faturamento de tantos mil, redução de custo de tantos mil. Cara, existe uma diferença entre falar que você é honesto, pontual ou não? Então, essa pessoa numa avaliação, que é assim, quando a gente pega o currículo, bastidor de recrutador, tá? Nós temos 10 segundos. Eu acho que no máximo. No máximo. Eu tô sendo bem otimista aqui, mas são 5, 6 segundos para você ver se esse currículo vai por uma análise mais aprofundada ou se ele é descartado. Porque, cara, assim, a gente nunca vai conseguir se desvencilhar das pessoas que se candidatam para tudo. Isso é normal, para qualquer vaga. Faz parte. Então, esse aqui vai, esse aqui não vai. Esse aqui vai, esse aqui não vai. Esse aqui vai, esse aqui não vai. Então, primeiro, se ele for estratégico, ele vai matar esses 5 segundos. Depois, ele precisa dar vontade do recrutador te ligar. Então, tem lá a palavra-chave, tem o que você fez, mas não tem como você fez. Ele precisa querer ligar para entender como é que aconteceu esse projeto aqui. Então, ele precisa ser estratégico por conta disso. Então, legal que eu vi que o cara trabalha com tais sistemas aqui, eu tenho esses sistemas aqui,
com essa metodologia aqui, eu tenho essa daqui, mas ele não me falou como que ele fez. Vou ligar para ele. Passou num concorrente, né? Trabalhou num concorrente, porra. Concorrente, foi legal. Eu quero ligar, fiquei com vontade de entender mais. E aí ele tem essa função. Então, a função do currículo acaba ali. Dali para frente é o treino no espelho, que não é vergonha de falar, já treinei muito quando fui candidato, e isso só me fez bem. E outra coisa que as pessoas precisam aprender é que elas se desmotivam a cada reprovação de processo, a cada não que ela recebe. Só que, a cada não é uma oportunidade para você avaliar como você foi para a próxima melhor. E você vai perceber que a cada entrevista que você faz, não que você queira fazer várias, né? Mas você fica melhor. Você vai melhorar. Você fica melhor, cara. Você vai pegando perguntas que já veio, que você não soube responder na primeira, na segunda você já sabe. E aí vai agregando alguma outra coisa. E quando você vê, você vai passar uma entrevista assim e sair com aquela sensação assim, nossa, que entrevista bacana que eu fiz. E essa é a melhor entrevista. Não é aquela que vira um jogo de perguntas e respostas, mas é aquela que o candidato consegue desenvolver uma conversa, empatia, né? um bate-papo, igual a gente está fazendo aqui, não é? Né? Então, essa é a melhor entrevista. E às vezes o não é só também questão do timing ali. Às vezes o recrutador deve estar pensando em uma coisa muito específica e fala, putz, esse cara às vezes vai até mais pra frente. O sim é mais pra frente, mas... Não é momento, cara. Aqui, você é muito bom. Não baixa a bola, não. É que nesse momento precisa resolver esse problema. E para esse momento, o fulaninho me atende mais, né? E isso acontece a toda hora, tá? A empresa fica com ele no banco para uma oportunidade futura ou, cara, ele não é perfeito para uma empresa, não é para a segunda, não é para a terceira, não é para a quarta. Na quinta, fala assim, cara, achei o candidato perfeito, vocês encontraram o candidato perfeito. Mas ela não sabe que ele foi reprovado por outras 4, sabe assim? Mas é porque é o fit, né, cara? Isso aí. Ali. E a gente vai chegando ao fim aqui. Ai, que pena. Tá chegando. Mas aí, antes de encerrar aqui, eu queria perguntar essa parte de empreendedorismo. Muitas empresas eu vejo que elas pedem também para o funcionário, para o colaborador, ter um pouco também essa visão empreendedora. Queria saber como que funciona isso, como que a pessoa pode melhorar nessa situação, como é que funciona? Eu sempre escuto isso. Isso é uma outra competência que se fortaleceu aí muito nesse novo normal. Uma vez que você está híbrido ou está home office, você precisa ter 2 competências muito fortes aí, 3 na verdade, para você continuar sendo competitivo. Protagonismo profissional, né? Que é aquela pessoa que vai ter uma iniciativa, que vai ter ali uma proatividade e tal. Produtividade, que hoje você precisa entregar o que as empresas te propõem para aquele dia ou para aquela semana, para aquele período. E o terceiro, intraempreendedorismo, que é ter a visão de dono mesmo, né? Que é o seguinte, como é que eu faço isso aqui melhor do que o que sempre foi feito? Aquela história de questionar sempre foi assim, né? Então, ter a visão de dono dentro do que você faz, muitas vezes não quer dizer que você vai mudar a empresa inteira. Mas se você melhorar o teu processo, em 30% já é um baita resultado, né? Então, as pessoas tendem a falar, mas inovação é só criar algo novo. Não, inovação também é reinventar o que já existe, né? Então, e isso gera um baita impacto ao longo do tempo. E acontece mais esse tipo de inovação do que a inovação mirabolante, né? A inovação do fazer um pouquinho diferente, um negócio bem usual, ou fazer o cotidiano de uma maneira um pouquinho diferente, é bem mais frequente do que você fazer um negócio que sai completamente fora da caixa. Com certeza. Então, você se colocar em uma posição de dono para poder pensar nas melhores estratégias, soluções para resolver um problema ou implantar algo novo, é algo indispensável hoje para quem quer continuar aí na sua evolução profissional. Mais uma dica aí, então, pessoal. Até porque essas conquistas... o funcionário vai poder usar nas outras entrevistas de emprego quando perguntarem para ele. E a carreira é dele, né? Então ele não pode terceirizar nem a evolução, nem os resultados para a empresa. E a gente pega muitas pessoas falando isso. Qual foi o último curso que você fez? Esse aqui, porque a empresa pagou. A empresa não me paga, eu não faço, cara. A carreira é tua. Existe uma coisa que você precisa cuidar que chama empregabilidade. Ou ela vai estar alta ou ela vai estar baixa. Depende de como é que você vai trabalhar a tua empregabilidade enquanto você estiver empregado. Porque não é falar de empregabilidade quando está desempregado. Também. Exatamente. E pegando o gancho, eu sei que está acabando, vocês fazem treinamentos também em cursos. As empresas, elas tendem a investir bastante em reciclagem? Tem. Inclusive, a gente está com uma agenda quase cheia até o final do ano, então voltou com tudo.
no pós-pandemia, a capacitação de empresas, times, né? Equipes. Presencial ou remoto? Viu? Aí é o... Presencial. Tem que dar o punch. O remoto teve um boom lá na pandemia, mas acredito eu que muito por falta de opção, mas isso, cara, reduziu demais. É que assim, mudaram as características dos treinamentos. Isso pra gente é muito legal, porque a gente já fazia isso antes. Acabou aquela coisa conceitual de sala de aula, das pessoas irem lá ficar assistindo o que é liderança. Hoje a gente monta team building que as pessoas vivenciam o que é liderança. Coloca dinâmica, jogos, situações. Mas então... Isso é muito legal. Isso não tem como fazer online, né? Mas falando agora como professor também, eu tenho identificado que o maior aprendizado aí da pandemia na área da educação é que na área da educação o ensino híbrido ele pode ser muito produtivo, né? No sentido de que você pode, que nem você comentou, de criar dinâmicas de grupo para experimentar o trabalho em equipe, coisa e tal. Mas vocês devem fornecer algum material antes, para individualmente o pessoal se preparar, né? Que é uma forma de ensino híbrido. Exato. Por característica, a gente fecha um programa lá, a gente tem o que a gente chama de pré-work e pós-work. Então é um material online, ou que forma um grupo no WhatsApp, da melhor maneira que a empresa entende que funciona, e a gente disponibiliza ali alguns conceitos, fala, se vem em sala que a gente vai usar isso aqui. Então, legal. E aí chega na sala, aí a sala é só atividade. Tem um conceito e outro, tem os debriefings, né, que é o pós-atividade e tal. E já que vocês aprenderam isso aqui, agora o projeto de vocês é continuar isso daqui lá no dia a dia, né? Que essa é a grande mágica, você levar o que você aprendeu para o dia a dia. Então a gente acabou de fazer uma agora e que era um livro muito legal, que a gente fez um treinamento desse livro e a empresa presenteou todos os colaboradores com esse livro. E o pós-work deles era transferir esse conhecimento para os colaboradores deles. Olha que legal. A gente deu a apresentação que a gente montou, tira o nosso logo e tal, e vai lá e espalha a mensagem. Isso foi muito legal e teve um impacto muito grande de uma coisa simples. Sim. Então quem tiver interessado também, passa as redes sociais, comenta sobre o site de vocês. Legal. Então o nosso site é www.gruposartori.com.br. Meu Instagram é @o_Fábio_Sartori e @Grupo Sartori também. Então, vai ser um prazer. Só para reforçar, a gente também vai deixar na descrição para vocês. Também foi, mais uma vez, agradeço pela sua participação, pela participação de vocês também. O bate-papo foi ótimo, adorei. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. E sempre que me convocarem, estarei aqui. Estará aqui, com certeza. Legal. Show. Vamos recrutá-lo para um próximo podcast. Vambora. Obrigado. Pós-Copa Porto, você já está convocado, tá, Fábio? Fechou. É isso mesmo, pessoal. E com isso a gente vai encerrando. Até mais, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Falou. Tchau.